Vamos introduzir agora o setor externo e o balanço de pagamentos. Existem três possibilidades aqui. Um mundo em que não há mobilidade de capitais e, portanto, o balanço de pagamentos depende unicamente do que está acontecendo em conta corrente. Isso significa, se eu estou no plano bidimensional e que de um lado eu tenho a taxa de juros e de outro a renda, que o resultado do balanço de pagamentos não depende da taxa de juros. Eu não vou atrair capitais aumentando a minha taxa de juros frente à internacional. Portanto, essa curva BP é inelástica ou totalmente vertical nesse plano. Com o livre mobilidade de capitais, em sendo uma pequena economia aberta, eu não controlo a taxa de juros internacional. Se eu reduzir minha taxa de juros abaixo da internacional, vou ter uma fuga de capitais e um déficit em conta corrente. Se eu elevar marginalmente acima da internacional, vou atrair um grande volume de capitais e ter um superávit no balanço de pagamentos. A mobilidade de capitais imperfeita é uma situação intermediária, em que o eventual déficit em transações correntes pode ser corrigido com a elevação da taxa de juros nacional frente à internacional e o excesso de superávit. Pelo contrário, eu posso reduzir minha taxa de juros e deixar o dinheiro excessivo sair pela conta capital e financeira. Eu também posso considerar o ambiente de mobilidade perfeita de capitais para pensar o balanço de pagamentos de uma economia que afeta a taxa de juros internacional, no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Graficamente, esse é o caso de uma economia sem mobilidade de capitais. Nesse caso, o balanço de pagamentos vai estar em equilíbrio no nível de renda Y. Qualquer nível de renda acima de Y vai produzir um déficit do balanço de pagamentos pelo déficit em transações correntes, porque as importações vão estar crescendo mais rapidamente do que as exportações, que dependem das condições do resto do mundo, assumindo a taxa de câmbio como um dado. Por outro lado, um nível de renda mais baixo produz um superávit. Vamos imaginar aqui que o nível de renda Y é o equilíbrio do balanço de pagamentos com o resultado em conta corrente nulo, só para simplificar o raciocínio. Aqui nós temos a situação oposta, com perfeita mobilidade de capitais, e uma pequena economia aberta. Numa pequena economia aberta, a taxa de juros doméstica vai ter que ficar igual à internacional. Se ela ficar acima da internacional, a atração de capitais vai ser tão grande que, independentemente do resultado de transações correntes, eu vou ter um superávit no balanço de pagamentos. Ao passo que, se ela ficar abaixo, também, independentemente do resultado em conta corrente, haverá uma grande fuga de capitais. Com essa fuga de capitais, eu me torno deficitário do ponto de vista do resultado do conjunto do balanço de pagamentos. Com mobilidade imperfeita de capitais, eu posso compensar o crescimento do produto que gera déficits em conta corrente, elevando a minha taxa de juros frente à internacional e atraindo capitais. Então, se eu estou numa situação de déficit, eu posso corrigir esse déficit em conta corrente, por exemplo, elevando a taxa de juros e tendo superávit na conta capital e financeira. Se eu estou numa situação de superávit, eu posso corrigir isso reduzindo a taxa de juros e deixando o excesso de capital sair. Vamos pensar o exemplo, que do ponto de vista teórico nós observamos em momentos de crises financeiras, o caso da América Latina nos anos 80, ou períodos de baixíssima mobilidade de capitais, pós-crise de 29, períodos dos anos 50. Então nós temos exemplos históricos que nos aproximam dessa realidade, em que basicamente o resultado do balanço de pagamento dependia da conta corrente. Qual é o problema de tentar expandir a economia, por exemplo, por meio da política monetária expansionista? Particularmente quando eu tenho um regime de câmbio fixo. Vamos pensar neste caso concreto. No regime de câmbio fixo, eu não tenho a liberdade de mexer na política monetária e, com isso, tentar estimular a minha economia para estar acima ou abaixo de um certo ponto, porque isso vai gerar uma pressão por desvalorização ou valorização da minha moeda. Se o meu compromisso principal, como nós vimos, é manter o câmbio fixo, a política monetária expansionista, mesmo com a ausência de livre mobilidade de capitais, gera problemas. Vamos observar. Então, se eu tentar, depois nós vamos olhar no gráfico na sequência, expandir a economia para além do nível de equilíbrio externo, com a renda Y, eu vou começar a produzir déficits em conta corrente, porque as importações vão crescer mais do que as exportações. Esse desequilíbrio no mercado cambial gera uma pressão por desvalorização. O que a autoridade monetária vai ter que fazer? Vender moeda estrangeira, dólares, por exemplo, o que significa retirar moeda doméstica de circulação, reais, por exemplo. Com isso, a política monetária voltará a ser contracionista. Houve uma expansão inicial que irá se reduzir.
O argumento do Friedman, por exemplo, era de que o setor privado poderia ajudar nesse ajuste, desde que houvesse a crença de que a autoridade monetária produziria o ajuste necessário para manter o câmbio fixo, né, trazendo ouro para aquela economia. Mas era um mundo de livre mobilidade de capitais, mas só para lembrar essa questão. Este é o gráfico. Então, mesmo, né, sem livre mobilidade de capitais, em que o ajuste seria muito mais rápido, na verdade, no caso de câmbio fixo, se eu mantiver minha taxa de juros além da taxa de juros internacional, eu vou ter um problema. Eu não vou conseguir manter minha economia funcionando, porque os déficits em conta corrente geram uma pressão no mercado cambial. Se eu quiser manter o câmbio fixo, eu vou ter que vender dólares e vou tirar moeda nacional de circulação. Então, essa economia só vai poder estar em equilíbrio externo e interno no ponto A. Tentativas de mantê-la além do ponto A, no ponto B, por exemplo, são incompatíveis com a manutenção do câmbio fixo. No limite, eu posso deixar, né, essa economia, né, transitar por um novo regime de equilíbrio interno e externo por uma desvalorização cambial, o que nós veremos na sequência. Nós tínhamos visto no Krugman e no Obstford que a esterilização seria um caminho, né, a tentativa de neutralizar os efeitos sobre a liquidez doméstica das intervenções no mercado cambial. Mas quando eu faço isso, eu mantenho a economia operando no nível de renda acima daquele compatível com o equilíbrio externo. Então, no longo prazo, isso não gera efeitos nos termos do modelo, né? A possibilidade é deixar desvalorizar. Né? Os riscos de deixar desvalorizar a perda de estão associados à perda de credibilidade, né? Como nós vimos, mas em tese é possível tanto desvalorizar quanto valorizar. Mesmo num contexto de ausência de livre mobilidade de capitais, eu posso ter ataques especulativos contra a moeda quando os agentes deixam de acreditar no compromisso da autoridade monetária em manter o câmbio fixo e emerge um risco cambial porque é o medo da desvalorização. Esse medo da desvalorização provoca fuga de capitais. Quando há livre mobilidade, isso é mais simples, né? Eu tiro o dinheiro do país. Quando não há livre mobilidade de capitais, eu procuro alternativas. Eu posso superfaturar importações para manter dinheiro fora ou subfaturar exportações. O que é isso? Eu exportei por 100, mas vou registrar 10. 90 vão ficar fora. Ou a importação vale 100 e eu registro 200 para mandar mais dinheiro para fora. Mas sempre posso criar mecanismos para tirar divisas do país e driblar. O fato é que quando a deterioração grave das expectativas por inconsistências macroeconômicas, há um ataque contra a moeda. A desvalorização cambial, que muitas vezes foi bem sucedida em alguma medida, né, lá na Inglaterra, quando Soros faz o ataque à Libra, nós vimos, né, gerou uma crise que no limite abandonou ou desmontou a possibilidade da Libra vir a fazer parte da área do euro, né? O que os críticos dessa possibilidade comemoraram, e por outro até melhorou a situação, né, de equilíbrio interno e externo da Inglaterra. O Soros gosta de dizer que fez esse ataque especulativo e salvou a Inglaterra. Salvou a Inglaterra porque evitou o fim da Libra e porque permitiu uma recuperação de curto prazo da economia. Bom, vamos dar uma olhadinha no que seria graficamente essa política de desvalorização. O contexto institucional aqui é a ausência de livre mobilidade de capitais. Vamos lembrar, a tentativa de estimular a economia via política monetária expansionista seria inconsistente com o equilíbrio de longo prazo, com o equilíbrio interno e externo, porque produziria déficits em conta corrente e pressão por desvalorização. Se a autoridade monetária aceita essa pressão por desvalorização e recoloca a moeda num outro patamar, ela vai deixar a desvalorização acontecer e eu vou migrar para uma nova situação para o ponto B, em que a curva IS também vai se deslocar por efeito de aumento de exportações líquidas e eu vou ter equilíbrio interno e externo num novo nível de taxa de câmbio. Então isso seria uma possibilidade, porém com o problema da perda de credibilidade em algum momento futuro.